Alguém me perguntou esses dias sobre o meu chamado para o ministério. O lance foi que quando Deus me chamou para pregar, para Ele, eu tinha 16. E eu acho muito jovem. Eu acho que deve ser melhor Deus te chamar enquanto você é idiota. Não que eu seja muito mais esperto agora. Mas antes que você comece a acumular desculpas ou... Vocês me entendem? Eu quero dizer uma coisa antes de entrar na palavra. Em alguns momentos eu vou para a palavra de Deus. Nós estamos na segunda semana de uma série chamada Disponível. Ergue suas mãos e diz: Deus, eu estou disponível. Quero que todos acenem e digam: Deus, se está procurando alguém para abençoar, se está procurando alguém para ajudar, se está procurando alguém para levantar, se está procurando alguém para dar uma dose dupla de alegria, eu estou disponível. Deus, se quiser falar, eu estou disponível. Amém. Vamos lá, bata palmas se você sabe que é isso que Deus quer. Eu quero introduzir a minha mensagem de uma maneira um pouco diferente hoje. Geralmente eu só leio a escritura e depois eu começo a ensinar. Mas eu quero contar que às vezes, quando eu fecho os olhos, quando eu venho aqui pregar para vocês, eu imagino aquela igrejinha em Moncks Corner, a Missão Batista Saint Circle. Era esse o nome. A primeira vez que eu fui lá, ela nem era considerada igreja ainda. Era uma primeira missão batista em Moncks Corner. E os encontros eram no prédio Woodman of Word, na periferia de Moncks Corner. Alguns nem sabiam que existia periferia em Moncks Corner. Alguns achavam que Moncks Corner era a periferia, mas isso era fora da cidade. E as pessoas iam lá, não eram muitas, eram só umas 50 quando eu comecei a ir. Mas era interessante porque a forma como Deus me chamou para o ministério, de certa forma, foi prática. Porque o pastor Mick White, eu acho que o pastor Mick tinha quantos anos? 70? E 3, 74. Ele me chamou para pregar porque ele não podia pagar um pastor para a juventude. E ele viu um garoto de 16 anos empolgado com Jesus Cristo. Então, ele me perguntou se eu poderia pregar para a juventude dele. E eu aceitei. E eu quero dizer uma coisa, falando sobre essa série da Palavra Disponível, enquanto nos preparamos para a nossa grande oferta nos dias 7 e 8, quem está animado para fazer a oferta de fim de ano? Oferta para a expansão e para os necessitados. 7 e 8 de dezembro. A nossa EFEMA ao redor do mundo, vamos acolher a todos os nossos campos em 19 localidades. Mas eu falei pro pastor Mick que eu ia trabalhar com a juventude e ele me disse, bom, já que vai ficar aqui trabalhando com a juventude, também precisamos de liderança no louvor, nas músicas. E eu cresci na igreja metodista, que era logo adiante. Na verdade, a igreja batista e a metodista ficavam uma em frente da outra na mesma rua. E era uma competição para ver quem saía primeiro para chegar antes no restaurante. Esse era o objetivo, chegar antes dos batistas no restaurante Berkeley em Moncks Corner. Mas ele disse: pode liderar a música também? E, mais uma vez, eu não sou um bom cantor, eu só estava disponível. Viram um tema presente? Então, já que ele meio que foi um pacote completo, quer trabalhar com a juventude, coordenar a música, o problema é que os louvores que eles tinham na igreja batista eram diferentes dos da igreja metodista. Na igreja batista, eles tinham outras letras. E eu tive que aprender todas as letras porque eu não conhecia elas. Eu sabia as letras do Green Day, do Nirvana e do Hot and the Blowfish, é claro. Eu estava em um processo de conversão. De metodista para batista, da carne para o espírito, tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim, era intimidador, porque o pastor Mickey ficava no fundo da sala enquanto eu liderava os cantos, antes de ele entrar para pregar. E se ele não gostasse do jeito que eu estava liderando, ele entrava e me interrompia e assumia. Parecia que eu estava fazendo o teste o tempo todo. E uma coisa que ele não suportava era alguém conduzindo muito devagar. Se ele achasse que estava arrastado, ele vinha lá do fundo da sala. Um cara grande, tinha 1 metro e, vamos dizer, bem alto, 2 metros e 10. Vocês nunca vão conhecer ele. Mas ele era um cara grande, era bem intimidador pra mim. E tinha o cabelo bem branco. Então, ele vinha e começava a bater palmas no tempo em que ele queria a música. Se estivesse devagar. Vou começar a tentar isso. Vou até vocês e começar a bater palma. Não, vocês podem me internar se eu fizer uma coisa assim. Mas ele começava a bater e era uma igreja pequena, então acabava dominando o espaço todo.
E um dia eu estava conduzindo um louvor chamado Sim, Senhor, Sim. Alguém conhece esse canto? É um canto, não é um louvor. E diz assim: Sim, Senhor, sim, a sua vontade que seja assim. Sim, Senhor, sim. Vocês têm que me imaginar com 16 e usando uma camisa Tommy Hilfiger, tamanho XXL, pra dentro da minha calça caque. Eu tô lá tentando conduzir a música e eu balançava a mão assim. Eu não faço ideia por que eu balançava e nem pra quê. Eu tinha visto alguém fazer. E eu tava lá conduzindo e cantando sim, Senhor, sim, a sua vontade que seja assim. Sim, Senhor, sim, eu vou obedecer até o fim. Quando seu espírito fala pra mim, de todo o coração concordo, enfim. E no meu coração vou dizer sim, Senhor, sim. E lá do fundo eu comecei a ouvir. E ele caminha e faz assim: vamos apimentar esse sim. E ele começou a cantar tão rápido, parecia que estava falando em línguas. Transformou a Igreja Batista num acampamento pentecostal. E ele começou a cantar: sim, Senhor, sim, a sua vontade que seja. E todo mundo estava batendo palma no 1 e no 3, como os brancos fazem. E eu quero que façam o seguinte: vira para quem está do seu lado e fala pra pessoa assim, faz uma pergunta por mim. Pergunta assim: Deus tem o seu sim? Deus tem o seu sim? Espírito Santo, eu oro que o nosso tempo juntos seja extremamente importante e que nunca sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deus abençoe. Eu sempre fico na expectativa do que Deus vai falar nesse nosso tempo juntos. E vocês? Fala sério, é mais fácil cozinhar para quem tá com fome. E para vocês? 2 Coríntios capítulo 1 é a nossa seleção para hoje. E... olha, acho que agora eu acertei. É a terceira vez que eu prego isso e toda vez eu faço um resumo novo. Onde Paulo está se defendendo da igreja que ele mesmo criou. Mas que coisa. Ter que argumentar com uma coisa que você criou. Nunca quiseram jogar os filhos pelo quarto? Eles chegaram a um pequeno desentendimento e ele está indo recolher uma oferta especial para a igreja da Judéia. E ele não fala sobre isso antes dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. E eu abordei essa escritura na semana passada. Mas essa semana, nós vemos comentários introdutórios que Paulo, que foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, está sendo contestado por pessoas de dentro da igreja que ele começou. E ele está explicando para elas por que ele teve que mudar os planos, o que ele pretendia fazer para o que Deus queria. E os versículos que eu vou ler são a defesa dele, da mudança do plano de contingência, podemos dizer. Porque ele falou para eles: eu vou passar 18 meses com vocês. Mas não passou. O plano mudou. E porque o plano mudou, algumas pessoas começaram a dizer que Paulo era o apóstolo instável e usaram um artigo definido. Ele era o instável. Esse não é o primeiro ano de ministério dele ou de aprendizagem. Então ele escreve de volta para eles. E é uma resposta um pouco atrevida. Como vocês vão ver, no versículo 15, ele diz: porque confiando nisso, principalmente porque eu pensei que tivéssemos um relacionamento, principalmente porque eu achei que soubessem que eu não ajo de acordo com o que eu sinto, mas que eu ajo de acordo com o propósito de Deus, porque confiando nisso, eu planejava primeiro visitá-los para que vocês fossem duplamente beneficiados, tá? Guardem isso na cabeça um pouco. Ele disse: em minha ida à Macedônia e em voltar a vocês vindo da Macedônia, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Agora vem a pergunta: eu fui leviano quando eu planejei isso? Ou será que faço os meus planos de modo mundano? Dito isso... Desculpa, o
Meu tablet tá me dando uma opção de papel de parede e eu não quero isso, só quero o versículo agora, tá? Beleza. A versão nova tá fazendo muita coisa. Ou será que eu faço os meus planos de um modo mundano e digo ao mesmo tempo sim, sim e não, não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, todos os pesos pesados passaram por Corinto. Era uma estação influente para o evangelho se espalhar. E eu acredito que a Elevation Church, nesse momento no mundo, é um encontro influente de pessoas que foram redimidas pelo sangue de Cristo e estão dispostas a levar o evangelho para além dos nossos muros e dos nossos subúrbios e dos nossos sítios e povoados e comunidades e apartamentos e para além dos nossos corações e dar o que nós recebemos gratuitamente. E ele disse que o motivo de Deus ter mandado todas essas pessoas foi para demonstrar a sua lealdade. E quantas forem as promessas feitas por Deus, versículo 20, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Se importam se eu voltar por um segundo e repetir o versículo 20? Ele disse, e quantas forem as promessas feitas por Deus, se ele disse que ia te abençoar, se ele disse que ia te curar, se disse que ia te perdoar, se ele disse que ia abrir um caminho para você, se ele disse que ia te carregar, se ele disse que ia mudar a situação, se disse que ia te redimir, se disse que ia restaurar os anos, se ele disse que ia te usar, ainda é um sim. Se Deus disse sim, é sim. O amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Eu quero falar para vocês hoje por alguns momentos sobre o segundo sim. Sim, Senhor, sim. O segundo sim. E há uma grande revelação. Tem alguém aqui que está num noivado? A mão já levantou antes que eu terminasse de perguntar. Alguém gritou por aqui, mas eu vi você primeiro. Você tá noiva para casar. Sim. Com ele? Não. Não? Ele tá lá atrás. Ele tá servindo. Ele tá servindo. Ah, Isso é bom quando você encontra um homem que serve a Deus. Olha, eu vou dizer, porque uma coisa que é sexy com o tempo é ser estável. Aliás, você viu que ninguém bateu palmas pra você quando você disse que estava noiva? Ninguém bateu palmas. Não sei se você notou. Quando fizerem 10 anos de casados, vamos bater palmas. Mas estamos felizes por vocês. Qual é o seu nome? Jordan. Jordan, você tem filhos? Quantos anos você tem? 27. 27 anos. Quantos ele tem? 28. 28. Isso é muito bom. Como foi que ele pediu a sua mão? A versão resumida. No apartamento. No apartamento? É. E ele disse... Quer casar comigo? E você disse? É. Mas hoje ela disse sim. Eu quero falar sobre o segundo sim. Já viu o programa O Vestido Ideal, dizendo sim pro vestido? É. Você tá dizendo sim pra bagunça. É. Quem aqui sabe que eu tô certo, pessoal? Vocês nem sabem o que a escritura tem a ver com esse exemplo. Mas é o segundo sim. Porque, na verdade, você ainda nem sabe por que você disse sim. Então, vocês estão reagindo com bastante entusiasmo hoje. Eu não sei com quem vocês vão voltar pra casa, mas... Você não sabe quando diz sim. Você não sabe o que tá por vir, eu garanto. A Holly não sabia pro que ela estava dizendo sim. Podemos pensar também que ela não sabia que estava dizendo sim para todas as... Acho que podemos dizer as oportunidades que Deus iria abrir portas para nós quando ela disse, é claro, eu quero ser a sua esposa e vamos servir a Deus juntos. Sabe, você diz sim. E Deus é... Eu não quero dizer complicado, mas ele é seletivo. No tanto que ele quer te mostrar. Quando você diz sim. Quando você diz sim para uma pessoa. Alguns de vocês, quando aceitaram vir para a igreja hoje, vocês não faziam ideia no que estavam se metendo.
Eu tô vendo vocês. Eu conheço esse tipo de vocês. Vocês ficam olhando para as saídas o tempo todo. Tipo, vocês não sabem mesmo pro que disseram sim ainda. Então, quando eu disse sim, eu vou servir na Missão Batista Center Circle, eu não tinha como saber, a gente nunca tem como saber pro que tá dizendo sim. E quando a gente diz sim para Cristo, quando a gente diz sim para a salvação, sim, eu quero o perdão para os meus pecados. Sim, eu quero um relacionamento com Deus. Sim, eu quero viver pela fé e não pelo que eu vejo. Sim, eu quero a reconciliação com o meu Criador. Sim, eu quero receber o Espírito Santo. Quando você diz sim para Deus, de uma certa maneira, você não sabe para o que você está dizendo sim. Só sabe mais tarde, no processo. E cada passo que você dá seguindo Cristo, cada passo, cada sim, te leva até um maior entendimento. E às vezes isso quer dizer que você se dispõe para uma coisa. E aí você tem que viver outra. Isso requer entrega. Eu não sou um pregador visitante nessa igreja. Eu sou o pastor. E de vez em quando Deus põe uma mensagem no meu coração que eu creio que venha do Espírito Santo para desafiar vocês em áreas que vocês se acomodaram. A verdade é que muitos de nós deram o primeiro sim para Jesus, que queriam receber a bênção do perdão dele. Mas quando se chega ao segundo sim, que é o processo de santificação, pelo qual nos tornamos mais parecidos com Cristo, muitos de nós ficam presos no primeiro sim. Essa mensagem não é sobre o primeiro sim. Porque não esqueçam, Paulo foi chamado por Deus para ser um apóstolo. Ele foi chamado por Deus de um jeito bem diferente quando Deus derrubou ele do cavalo no caminho para Damasco. Quando Deus interrompeu ele no meio da programação normal já agendada de perseguir cristãos e diz: eu quero que você pregue para as pessoas que você ia perseguir. Se você quer fazer Deus rir, conta os seus planos para ele. Ha, 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 seu Deus rindo do que você achou que ia ser. E Paulo precisa explicar esse princípio. Pode anotar, o sim de Deus está estabelecido. O sim de Deus está estabelecido. Então, quando Deus diz sim, Ele não diz sim como você diz sim quando alguém te pede uma coisa e você queria que a pessoa calasse a boca. Por isso você disse sim, para ela te deixar em paz, e depois você mandaria uma mensagem. Paulo disse: Deus não é instável como as pessoas, Ele é leal. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Deus é fiel. E antes mesmo de você cometer o erro, Ele disse sim para o seu perdão. E antes mesmo de você se encontrar distante da vontade dele, ele aceitou trazer você de volta. Então, não tem nada que você possa trazer diante de Deus hoje. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Não tem nada que você possa trazer diante de Deus hoje em nome de Jesus, de acordo com a vontade dele, que ele não vá dizer sim para. Porque a Escritura diz que quantas forem as promessas feitas por Deus, a resposta já é sim. Alguns aqui estão se perguntando: Deus, eu fiz uma bagunça, o Senhor pode limpar? A resposta já é sim. Deus já aceitou limpar a sua bagunça bem antes de você bagunçar. E eu vou dizer por quê. Deus não é como as pessoas são instáveis. Deus é fiel. Já tiveram um amigo instável? Um amigo que fez planos com você até que surgisse um plano melhor? Um amigo que andava com você até que alguém mais legal ligasse? O meu filho Graham me perguntou esses dias. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse: se você fizer... Eu não lembro direito como ele disse, mas disse: se você falar tal coisa no púlpito, você vai ser cancelado? E eu nem lembro qual era o exemplo que ele me deu, mas eu achei a pergunta engraçada. E por um minuto eu pensei. E aí eu entendi uma coisa. Deus me chamou. Porque nós vivemos numa cultura de cancelamento. Então, no momento que alguém faz uma coisa que nós não concordamos, que não se encaixa na imagem que temos de como achamos que a pessoa tem que ser, nós temos a coragem de falar que cancelamos aquela celebridade ou cancelamos aquela pessoa. E o que eu respondi para o Graham, eu quero dizer para alguns de vocês. O homem não pode cancelar o que Deus chamou.
Eu vou dizer de novo, em nome de Paulo, o homem não pode cancelar o que Deus chamou. Quando Deus te chamou, Ele sabia exatamente o que ia receber no pacote. Você não sabe para o que você disse sim ainda, mas Deus sabia para o que Ele disse sim quando Ele te aceitou. Então essa é a pergunta. Se Ele te aceitou incondicionalmente, então qual pecado, qual vergonha, qual erro, qual desacerto seria capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Eu vim com um anúncio. Eles não criaram você, então não podem cancelar você. O homem não pode cancelar o que Deus chamou. Se Deus chamou, se Deus está com você, Ele é maior do que o mundo contra você. Prega, Furt. Prega! Prega para as pessoas que acham que foram longe demais. E se Deus está com você, te chamou, te criou e fez uma aliança com você. Eu vou fazer outra pregação sobre esse assunto. Mas por enquanto, eu quero que vocês saibam que quando Deus diz sim, Ele diz de verdade. Ele disse sim para valer. Ele sabia quando disse. Ele foi capaz de prever, mesmo quando Ele falou. Só que as pessoas querem dizer outra coisa quando dizem sim. E eu acho que o ponto crucial dessa mensagem vem quando o plano muda. E aí você tem que decidir. O meu compromisso é com o plano ou o meu compromisso é com o propósito? Paulo diz que o plano mudou, mas que o propósito não mudou. E a gente pode falar um pouco nisso porque o seu sim sempre vai ser testado. Eu estou falando do segundo sim. Não do primeiro, do bonitinho, do ingênuo, mas do segundo sim. É quando... Sabe, muitas vezes a gente apresenta para Deus um plano para nossa vida, um esquema, e quer que Ele abençoe e assine embaixo. Como se o Senhor assinasse uma permissão para um passeio de escola. Quando a gente quer patinar no gelo com a quinta série, pode assinar aqui, Pai, Guardião Celestial. Sabe, eu não vim atrás de um gênio, eu vim atrás de um Deus. Tem que trocar a bateria? Porque às vezes Deus vai cancelar o plano para realizar o propósito. Então, o primeiro sim que a gente diz para Deus é para como a gente espera que a nossa vida seja. O segundo sim não é tão simples. O segundo sim, e alguns de vocês estão tendo seu sim testado nesse momento, porque você tinha um plano A para sua vida e agora está no plano LMNOP. A gente já passou do plano B há muito tempo. Passei do C, do D, do E, F, G, H, eu comprei um I, eu não achei o I. Fala sério, pessoal, o meu primeiro plano começava por mim. E foi cancelado. E Paulo disse, o motivo do plano ser cancelado é porque Deus tinha um sim melhor. Deus tinha... Essa é a parte, né? É aqui que o seu sim é testado para descobrir que tipo de sim era, para início de conversa. Eu sei que todo mundo tem um momento no qual o sim é testado. Porque é o segundo sim. Sim, Senhor, sim. Eu questionava quando conduzia essa música, por que diz sim duas vezes? Ele ouviu na primeira vez. Sim, Senhor, sim. E eu entendi que o segundo sim... Sabe, a gente ama Jeremias 29:11. Na igreja, se você é novo na igreja, é melhor aprender essa rapidinho. Gente, até mesmo as pessoas que só vêm na Páscoa vão citar Jeremias 29:11 para você. Sou eu que conheço os planos que tenho para você. Peraí. Eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Então, se ele está dizendo eu que conheço os planos que tenho para você, o que fica implícito? Que você não.
Foi mal, pessoal. Essa é a mensagem que Deus me deu. Vocês vão ter que conversar com o gerente. Ele mandou dizer que não se esqueçam que se citarem Jeremias 29:11, pelo menos façam a gentileza de ler os versículos 12 e 13. Tá? Sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-los prosperar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, sim, Senhor. Lembra dessa? É um hino de grupo de jovens. Mas ele disse: vocês clamarão a mim e eu os ouvirei, e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E o que é interessante nisso é que ele diz: vocês me procurarão. Mas a gente não gosta do versículo que é sobre ele, gosta do versículo que é sobre o plano dele. Porque eu sou viciado nos meus planos. Porque eu sou maluco por controlar, por natureza. E o segundo sim diz que você confia na pessoa, mesmo quando não gosta do plano. É o segundo sim. É fácil para Holly ser a minha esposa em alguns momentos. Em alguns momentos. Alguns momentos. É sério, ela não fazia ideia de tudo que ela estava aceitando. Eu sou filho do Larry Furtick. Havia alguns sim genéticos que ela não sabia que estava dizendo sim. Ah, eu gosto da gente recém-casada. Eu tô casando com ele, não com a família dele. Essas coisas bonitinhas que você diz no primeiro sim. O primeiro sim você diz pra eles. O segundo sim você diz pro tio Dom. E o tio Dom é doido. O tio Dom é um bêbado. O tio Dom é totalmente possuído pelo diabo. Você não faz ideia pro que você tá dizendo sim. Agora vem a pergunta. Você confia na pessoa, mesmo quando não gosta do plano? Porque eu não disse sim pra minha compreensão do plano de Deus. Eu disse sim pra Deus. E o segundo sim não é só para a bênção. O segundo sim é para a crença de que Deus está trabalhando, mesmo quando a presença dele é difícil de sentir. Para quem essa mensagem está servindo hoje? Você está no segundo sim. Você não está no primeiro sim. O primeiro sim está aqui. O primeiro sim é imaturo. O primeiro sim é sim, exceto. Ou sim, a menos que, tá? Sabe, sim, Deus, eu faço tudo o que quiser que eu faça, exceto... aquele papo de dar outra face. Eu não sou tão bonzinho, eu não fui criado assim. Então sim, Senhor, para outra parte. Ou, sabe quando a gente vê bem isso? Nas áreas de grande convicção. E em áreas que vão contra o que foi culturalmente imbuído em nós. O primeiro sim é para as coisas que queremos que Deus mude para nós. O segundo sim. O primeiro sim é: venham comigo e vocês serão pescadores de homens. O segundo sim é: eu vou até Jerusalém para morrer e acabar numa cruz. O segundo sim. Eu não sei se vocês estão prontos para o segundo sim. O segundo sim não é sim a não ser que... Não, sabe quando alguém diz: eu vou buscar Cristo, eu vou à igreja. Mas, sim, esse é o sim a menos que. Eu vou fazer a menos que. Tem gente que assiste a minha pregação online a não ser que eu fale sobre alguma coisa que eles não estão a fim de ouvir. Agora temos o cristianismo do clique. Foi da cruz ao clique. Eu não consigo entender o que houve. Jesus não disse: pegue o seu clique e me compartilhe se eu disser o que você quer ouvir. Ele disse: me segue. Me segue. Quando estiver difícil, me segue. Posso contar com o seu sim. Mesmo que não seja o que você está esperando e não quer, você ainda me ama. Você vai continuar me servindo, vai continuar confiando em mim, vai continuar se entregando a mim, vai continuar me seguindo. Quando eu falar para você, te leve para um lugar que você não podia esperar. Esse é o segundo sim.
É quando Jesus ficou em agonia no jardim de Getsêmani e ele disse: Pai, eu não quero fazer isso. Eu não quero ir para essa cruz. Eu não quero viver a separação. Então, se houver algum outro jeito, eu não quero dizer sim. Mas naquele momento, naquela tribulação, naquela provação do segundo sim, Jesus disse: contudo, um sim de verdade vai além da sua carne, além dos seus sentimentos, além da sua experiência, além da sua lógica, além do que é popular, além das opiniões. E diz Deus: isso não é um sim da minha carne, esse é um sim do meu espírito. Contudo, não é a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então a resposta ainda é sim, diabo. Pode vir contra mim, ainda é sim. Pode dizer que eu não tenho direito, ainda vai ser sim. E quanto mais ele me persegue, mais eu vou louvar ele. Porque é sim, era assim quando ele me chamou, quando ele me escolheu, é um sim. Sim e amém, para a glória de Deus. Amém não é só uma coisa que você diz para ajudar o pregador a saber que está fazendo um bom trabalho. Amém é uma palavra de aliança. Olha, o primeiro sim é pela conveniência. O segundo sim é pela aliança. Sempre que você vir algo 2 vezes na Escritura, como quando Deus chamou Moisés e disse o nome dele 2 vezes, é um símbolo de aliança. Significa que Deus já disse sim para você, mesmo quando você diz não para ele. Alguns não gostam disso porque foram muito cristãos nessa semana, mas eu prometo que se tiverem uma semana ruim, vão precisar de uma aliança com Deus. Vão começar a citar versículos como: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Esse é o segundo sim. É quando você deu para Deus todas as desculpas ou motivos para ele te excluir e ele te traz aqui e usa você. É o segundo sim. É uma aliança de Deus. Quando eu dou para Deus em uma oferta, o motivo de eu dar para Deus é porque eu acredito que tudo que eu tenho vem dele. Eu não quero fazer votação, porque não fazemos muitas votações aqui. Mas quantos diriam que tudo que tem vem de Deus? Eu trabalhei muito pelo que eu tenho. Quem fez você não estar deitado numa cama de hospital hoje de manhã? Ou quem fez você nascer numa oportunidade em que você pode ter a habilidade de trabalhar muito e ter tido o exemplo de quem trabalha muito para você poder seguir? Eu descobri que se ele não expirar, eu não inspiro. Então, tudo o que eu tenho, eu recebo do Senhor. E sabe que Malaquias 3 é uma escritura sobre devolver para Deus. E o fim de semana da nossa oferta vai ser uma chance ótima para alguns de vocês darem o segundo sim para Deus. O primeiro sim é o sim, eu gosto dessa igreja. O segundo sim é eu investi nela. Deus esteja louvado. Mas sim, é um investimento. E Deus diz nessa escritura, ele diz: ponham-me à prova. Tragam o dízimo todo ao depósito. Dito isso, 10% eu dou para Deus e 10% é muito. Não, os 90% que ele deixa ficar comigo é muito. Tudo vem dele. Uma vez me disseram: como você tem tanta coragem quando prega sobre dar? Eu disse: é porque eu acredito que a nossa fé é o ponto de acesso pela qual Deus nos abençoa. Então, há alguns anos a Abby trouxe para mim o cereal dela e uma tigela. Ela tinha 5 anos. E ela disse: ela disse, olha só o que ela falou. Ela disse: olha o lado bom. Aqui tá minha tigela e o meu cereal para você preparar para mim. Mas olha o lado ruim, papai. Eu não alcanço o leite. Olha o lado ruim. Foi muito bom. Eu anotei no celular para não esquecer. Olha o lado ruim. Eu não alcanço o leite, porque ela entendeu uma coisa. Às vezes, você consegue ver uma coisa, mas não alcança. E estava disponível.
mas não estava acessível. Por favor, me ajudem a pregar, vocês sabem do que eu estou falando. E vocês são salvos pela graça. É o sim de Deus para você, mas é pela fé. A fé é o que torna a graça acessível. É acreditar que Deus está com você. É acreditar que Deus está a seu favor. É acreditar que Deus é o suficiente, porque o sim de Deus está estabelecido. O seu sim vai ser testado. Eu preciso que entendam o último tópico. O seu sim está ligado. O seu sim está ligado ao sim de Deus. Não que mereçamos o amor dele ou a obediência ou o favor de Deus. Deus não é um homem assim. Mas quando você se coloca numa posição em que você diz sim para Deus, você não tem ideia do que está ligado ao seu sim. E às vezes, quando você está realmente tentando lutar para confiar em Deus, você nem está lutando por você está lutando pelos seus filhos e pelos filhos dos seus filhos. Aqui, a palavra do Senhor, alguns de vocês estão mudando a linhagem através da fé. Eu estou falando para as 50 pessoas que estão abertas. Alguns de vocês não estão lutando apenas pelo que está bem na frente de vocês. Sabe, o seu sim está ligado. Quando o Jody disse sim para Jesus e veio para Monk's Corner e me levou para Cristo, sentado no restaurante, o sim dele estava ligado à minha pregação. Agora que começamos esse ministério, eu já vi milhares de pessoas dizendo sim para Jesus. Sem o primeiro sim dele, o segundo sim não seria possível. O diabo está lutando com você pelo seu sim agora, porque ele sabe o que está ligado ao seu sim. Se você erguer as mãos agora, eu prometo, vai haver progresso no seu sim. Vai haver livramento no seu sim. Vai haver liberdade no seu sim. Vai haver cura no seu sim. Vamos lá, vai haver salvação no seu sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não está feliz que Jesus disse sim para a cruz? É por isso que você foi salvo. É por isso que você foi curado. É por isso que foi redimido. Porque Ele disse sim. Sim. Digam sim. Digam com força, sim. Eu tô ferido, mas sim. Eu tô confuso, mas sim. Eu não sei a saída, mas sim. Não faz sentido no papel, mas sim. Eu ainda continuo com depressão, mas sim. Eu ainda acredito em liberdade, mesmo que eu esteja lutando contra o vício, sim. Digam sim. Digam sim até que o diabo não tenha escolha, a não ser acreditando em você. Se convença no seu espírito. Vai além da sua carne e diga sim com o seu espírito. Sim! O seu sim está ligado ao seu propósito. E quando você diz sim para Deus, você não faz ideia por que está dizendo sim. Eu terminei, podem continuar de pé. Eu disse o que Deus me deu para dizer. Fique em pé num pulo. Qual é a sua resposta? Esse é o seu segundo sim. O seu primeiro sim foi você ter vindo ouvir a mensagem. O segundo sim é o que vai fazer com ela. Paulo falou uma coisa tão poderosa. Ele falou que o sim veio de Deus e o amém vem por meio de nós para a glória dele. O segundo sim é você quem tem que dizer. Então, eu quero tomar um momento para cantarmos o velho canto batista, juntos. E quero que fechem os olhos e pensem no sim que Deus colocou na sua frente. Alguns de vocês é um sim enorme. Para alguns é um sim de Getsemane. Para outros é um sim com porém. Quando eu estou no plano B e eu preciso aceitar algo que Deus permitiu, eu ainda vou dizer sim. Quando eu chegar a um momento desafiador na minha vida, eu confio no plano ou na pessoa?
com as mãos erguidas para o céu se você ama o Senhor e foi chamado de acordo com o propósito dele. Tenta cantar se puder. Sim, Senhor, sim. A sua vontade que seja assim. Sim, Senhor, sim. Vou obedecer até o fim. Quando seu espírito de todo o coração concordo, enfim. E no meu coração sabe, eu não quero desrespeitar o pastor Mickey, que disse que temos que apimentar o nosso sim, mas acho que às vezes temos que aprofundar o nosso sim. É tão superficial dizer sim às bênçãos de Deus quando é bom. E simplesmente dizer não aos fardos da nossa vida que Ele nos dá para ficarmos mais fortes, ou... Será que vocês levantariam as mãos de novo para dizer sim? Sim, Senhor, sim. A sua vontade que seja assim. Quando seu espírito de todo o coração. E a minha resposta... E a minha resposta vai ser sim. Significa que a resposta é sim antes mesmo de eu saber a pergunta. É. Senhor, sim. A sua vontade que seja assim. Sim, Senhor, sim. Vou obedecer até o fim. Quando seu espírito fala pra mim, de todo o coração concordo, enfim. E a minha resposta... De cabeça baixa e olhos fechados, qual é o seu próximo sim? Nem sempre quer dizer você mudar de cidade, trocar de emprego. Às vezes pode ser um simples lugar no seu coração, onde alguma coisa que você nega, Deus acessa e a sua vida se abre diante dele, sabendo que Ele é o Senhor de tudo. Pai, eu trago o teu povo diante de ti hoje em oração. Sabe do que precisam antes mesmo que peçam. Eu ouço o Senhor dizendo sim para suprir cada necessidade desse lugar. Eu ouço o Senhor dizendo sim para satisfazer cada desejo de coisas boas, de modo que a sua juventude se renove como a águia. Eu ouço o Senhor dizendo sim. Eu agradeço pelo sim do céu, Deus, que quando as pessoas dizem não, o Senhor diz sim. Que quando as situações e as circunstâncias parecem sem solução e sem saída, o Senhor diz sim. E abre caminhos no deserto e tira a água de uma pedra. Eu ouço o Senhor dizendo sim hoje. Eu ouço o Senhor dizendo sim para segundas chances, sim para os recomeços. Eu ouço o Senhor dizendo sim hoje. E nós respondemos com outro sim. Não respondemos simplesmente balançando a cabeça, mas com a postura de um cavalo. Sim, Senhor, sim. A sua vontade que seja assim. Sim, Senhor, sim. Vou obedecer. Quando seu espírito... E a palavra amém em hebreu é uma palavra de concordância. Significa que assim seja. E eu chego a um entendimento com você, Deus. Significa que o meu plano B é o seu plano A e a resposta é sim. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscrevam na IFEM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live, e compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.